Que a graça e a paz de Cristo seja com a sua vida. Estamos de volta querendo compartilhar com você algumas coisas a mais da palavra de Deus, principalmente no que concerne culto doméstico. E eu quero começar lendo para você Josué capítulo 24, o verso de número 15, é um texto bastante conhecido que diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os nossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se a gente voltar para o começo do livro de Josué, a gente vai ver que no primeiro capítulo Deus faz uma recomendação para Josué: não te apartes do livro da lei, ou seja, da palavra de Deus. E Josué fez isso. Só que algo de mais interessante é revelado aqui no final de Josué, porque ele arrastou, ele foi um exemplo para sua família, ao ponto de que a sua família foi junto com ele para a palavra de Deus e se tornou uma família fiel, ao ponto dele poder falar na frente de todo mundo: olha, vocês podem seguir a quem vocês quiserem, porém eu e a minha casa, a minha família, vamos servir ao Senhor. E eu imagino que mesmo que Josué não conhecesse o nome que a gente está utilizando aqui, que é culto doméstico, ele meditava junto com a sua família na palavra do Senhor. Naquela época, para Josué, só tinha talvez os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Mas ele usou isso de uma maneira fantástica, de tal forma que a sua família foi instruída na palavra de Deus e ela não se desviou dos caminhos do Senhor. Por isso, a gente quer deixar para você alguns mandamentos a respeito do culto doméstico. E Joquebede vai começar falando um deles. Queridos, antes eu só quero lembrar o seguinte, que esse material que nós estamos usando está todo baseado no livro 101 Ideias Criativas para o Culto Doméstico, do pastor Davi Murk. É uma bênção e eu recomendo para você, que tem muitas ideias maravilhosas. Então vamos falar sobre os 10 mandamentos para o culto doméstico, e o primeiro é: seja perseverante. Para você ser bem sucedido, criando o hábito do culto doméstico, precisa perseverar. Dias serão mais fáceis, dias serão mais tranquilos, e tem dias que serão difíceis e conturbados. Mas a palavra de Deus tem que ser prioridade, então você tem que ser perseverante. Estabeleceu o dia, combinou com a esposa, combinou com os filhos, os dias, o horário, persevere. Outro, você precisa ser bíblico. É certo que dependendo da faixa etária a gente usa histórias bíblicas ilustradas, que foi resumida por alguém, mas vai chegar numa faixa etária que você precisa ler a Bíblia com os seus filhos. Eles precisam entender a verdade do Senhor ali in natura. Então você tem que se voltar para as Escrituras e você precisa estar alicerçado na verdade. Agora, as crianças, quando ouvirem as Escrituras, vão fazer perguntas, e aí você não deve ler textos grandes, mas você deve utilizar a palavra de Deus assim que for possível, assim que elas tiverem uma compreensão adequada. Terceiro, seja equilibrado. O momento do culto doméstico deve ser um momento muito especial para a família. Um momento onde você vai ter tempo para louvar, memorizar versículos, ler a palavra ou um guia devocional que esteja sendo utilizado, e também um momento que vão orar juntos. Então separe bem, divida bem o tempo, faça um culto doméstico equilibrado e diverso. Um outro mandamento seja criativo e flexível. A gente não precisa ser chato para fazer culto doméstico pensando nos filhos. Nós, adultos, aguentamos muito mais tempo concentrados, ali pensando no assunto, digerindo adequadamente. Mas criança não é assim, e adolescente não tem a mesma capacidade de capacitação que os adultos têm. Eles são diferentes, então a gente precisa respeitar isso. O culto doméstico vai exigir dos pais criatividade. Use a criatividade, mas digamos que você diga assim para si mesmo: mas eu não sou criativo. Peça a Deus sabedoria, Deus vai dar, Deus nunca nega sabedoria, principalmente porque Deus é o que
mais comprometido no ensino da sua própria palavra. Ele a escreveu para nós e ele vai te ajudar de alguma maneira. Quem sabe você possa nos perguntar no privado de quais as literaturas que podem te ajudar a ser mais criativo. A gente pode recomendar algumas coisas para você, mas use a sua criatividade e os seus filhos vão ficar com os olhos brilhando e vão aprender verdades que jamais esquecerão. Quinto, seja apropriado e estimule a participação. Se você tem filhos pequenos, você vai usar uma dinâmica. Se você tem filhos adolescentes, jovens, você pode variar bastante. O nosso costume, quando começamos a fazer o culto doméstico, a nossa filha tinha 6 meses. Então adquirimos uma Bíblia ilustrada e o culto doméstico levava no máximo 5 minutos ou até menos, né? Apenas para criar o hábito. Mas depois que ela foi crescendo, depois que veio o segundo filho, nós também estimulávamos cada dia um da família conduzir o culto doméstico. Vamos começar cantando, vamos começar orando, vamos começar memorizando versículos ou lendo a palavra. E ao mesmo tempo a gente estava estimulando a liderança nos nossos filhos. Eles saberem se posicionar, eles saberem conduzir uma reunião, um culto, na família. Bom, você também precisa ser sensível à voz do Espírito Santo e precisa ser atento às necessidades dos seus filhos. Note, o culto doméstico não pode ser algo assim fechado, engessado. O Espírito Santo tem que ter a liberdade de agir. Até no ministério de Paulo, que era um pregador do Evangelho, houve um momento que o Espírito o impediu de pregar num lugar e o direcionou para outro lugar. E ele estava atento a isso. Então, os pais precisam estar atentos a isso. E uma coisa interessante, há momentos que os seus filhos estão tristes, estão para enfrentar uma prova, ou tiveram uma notícia de alguém muito querido que faleceu, ou brigaram, os filhos brigaram. Aproveite esses momentos. Muitas vezes você está lendo Provérbios, exemplo qualquer, e de repente houve uma briga entre os dois, os três, seja lá quantos. O que você faz? Você pode até parar aquela leitura e ir para uma leitura mais específica que fale a respeito de perdão, de reconciliação, de amor ao próximo e aplicar isso àquela realidade. É lógico, você não vai tocar o dedo na cara dizendo, olha, você precisa perdoar. Não. Use com sabedoria, deixe o Espírito Santo conduzir, aí depois você volta para o normal, que seria aquela leitura já escolhida de um livro para ir até o final. Seja breve. Se os seus filhos são pequenos, o culto doméstico vai ser de 5, 10, 15 minutos. Se eles são adolescentes, você pode aumentar um pouco mais o tempo. Agora, não devemos tornar o culto doméstico chato. E o horário também. Eu já vi famílias que fazem o culto doméstico antes da refeição. Todos sentam à mesa com muita fome, sentindo aquele cheiro maravilhoso. Ninguém vai se concentrar no culto doméstico. Seja sábio na escolha do horário. Após a refeição, é muito mais agradável. Você precisa também ser informal. Não tem que ser igual ao culto da igreja. Irmãos, agora nós vamos ler Bíblia. Irmãos, fechem seus olhos que agora iremos falar com Deus. Não, trata coisa normal, conversando em casa. É um bate-papo a respeito das coisas espirituais de tal maneira que o culto gere a atração e o culto doméstico, ele não é uma réplica do culto da sua igreja. Na realidade, ele é um momento familiar de retorno às Escrituras, de busca da presença do Senhor, de apresentação das nossas necessidades a Deus, mas faça isso de maneira informal, muitas vezes até no horário de dormir. Está lá uma criança pequena, senta ela no colo, faz o culto com ela rapidinho, põe ela para dormir, ou então, dependendo da criança, você consegue fazer isso cedo. Você tem que achar um momento melhor, mas seja informal. Seja ilustrativo. Quanto menor forem os seus filhos, os participantes, você precisa de ilustrações, de Bíblia, de livros que contêm histórias bíblicas com visuais. Então, a ilustração, tornar aquele ensino vivo, atraente, prático, é uma excelente orientação. Por fim, você precisa ser prático. Ela já usou a palavra agora.
Por prática, eu quero dizer o seguinte: há pais que querem colocar tanto conteúdo no culto doméstico dentro da cabeça dos seus filhos, que chega um ponto em que os filhos desligam, porque eles já não estão conseguindo captar mais, e os pais acabam não tendo prazo para poder tornar aquilo prático. Então, toda vez que se fizer o culto doméstico, cada um da família precisa tirar para si algum ensino prático, algo que vai ser aplicado na sua vida de acordo com a sua faixa etária. Então não seja conteudista demais. Se você vai fazer um culto para adolescentes de 15 minutos e você gasta 13 minutos cheio de conteúdo e sobra então 2 minutos para orar e para poder pensar o que fazer com aquele conteúdo, aí não dá. Você precisa reduzir o conteúdo, começar a fazer algumas perguntinhas sobre o texto para ver onde é que eles vão conseguir aplicar, e então você fazer as outras partes do culto. Então, a Bíblia tem que ser algo prático, que vai atingir o dia a dia, que vai atingir a minha e a sua história, e a história dos seus filhos. Então, ser prático é um auxílio muito grande para que o culto seja pertinente, para que os seus filhos gostem, para que eles entendam que a Bíblia atinge o dia a dia de suas vidas. Que Deus abençoe a você e sua família nessa prática do culto doméstico. Queremos incentivá-lo a fazer. Comece, persista, não desista. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, nos encaminhe, ou pode colocar após assistir o vídeo. Lembre de dar o like e de compartilhar, que é essa setinha que você vai clicar para enviar para outras pessoas. Ao enviar para outras pessoas, você faz com que o próprio YouTube perceba que é relevante e ele mesmo indica isso para mais alguém. Então, você estará abençoando e quem sabe isso sirva até para evangelização. Deus abençoe.